sobre adoçantes, várias perguntinhas chegando. Eu quero agradecer também a participação. Deixa eu só abrir a mensagem. A Ana Lúcia. Ana Lúcia faz pintura em tecido, pinturas lindas, hein, Ana? Parabéns, viu? Obrigada pela sua audiência. Tati, quero tirar o açúcar sólido das minhas refeições e preparações. Aí ela comenta assim, mas tá difícil. Ela utilizou, experimentou alguns adoçantes, mas ela diz aqui, Tati, os que eu provei não gostei. Ela diz que tem gosto ruim, parece com remédio. E aí ela pergunta, gostaria de saber uma dica da Nutri para substituir o açúcar para algum tipo de adoçante que não altere o sabor dos alimentos e do meu cafezinho, ela ressalta. Quais são as dicas, Dri? Aqui especialmente, então, para Ana Lúcia. Às vezes nessa transição, né, você está acostumado com o uso do açúcar e então pretende passar para o uso do adoçante. A gente faz uma transição usando o açúcar light. Então, existe no supermercado aquele açúcar que é metade açúcar, metade adoçante. Ele não vai te dar esse sabor residual, ele é muito mais parecido com o açúcar. Claro que tem ainda açúcar, tem calorias, mas você vai usar menos que o açúcar, está reduzindo calorias e ele não vai te trazer esse aspecto ruim do paladar que às vezes algumas pessoas, claro, ainda sentem com os adoçantes. A Almaísa Brito perguntou, Tati, quem não tem diabetes pode usar o adoçante? Sim, quem não tem diabetes pode usar os adoçantes, né? Todos eles são muito seguros e aí depende do seu objetivo. Geralmente, a gente recomenda o uso do adoçante quando a gente quer uma redução do consumo do açúcar, né? Num processo de emagrecimento ou às vezes não tem o diabetes, mas tem uma glicemia um pouquinho alterada, uma intolerância à glicose, então a gente precisa ter esse controle da ingestão de açúcares em geral. Tá? Então, eles são seguros sim, eles podem ser consumidos. Tri, me chamou a atenção, a gente tem algumas participações no Face e no Instagram perguntando, Tati, qual o melhor adoçante para quem tem diabetes tipo 1? E também, Tati, tenho diabetes tipo 2, qual o melhor adoçante para eu usar? Tem diferença do tipo 1 do tipo 2? Geralmente, o indivíduo que tem o diabetes tipo 1, ele teve esse diagnóstico um pouco mais cedo do que o diabetes tipo 2. Então, se a pessoa tem um diagnóstico do diabetes tipo 1, ainda é adolescente, muito jovem, esse indivíduo ele vai fazer o consumo do adoçante por muitos anos. Então, a minha recomendação é que escolha um adoçante muito bom. Como a gente reforçou, todos são seguros, mas tem as diferenças entre eles, né? Então, como a gente falou aqui, o adoçante natural, ele vai te dar, às vezes, um sabor um pouco mais suave, né? Ele traz algumas outras propriedades, ele tem um custo um pouquinho maior, mas eu acho que vale a pena esse investimento, porque o uso vai ser muito longo. Outra dúvida interessante, açúcar mascavo controla o diabetes? A Amandinha Gomes participou aqui pelo Insta. Obrigada, viu, Amanda? Açúcar mascavo controla o diabetes? Não. O açúcar mascavo é açúcar, né? Assim como o açúcar demerara, o açúcar refinado, ele só é menos refinado, por isso que ele tem aquela cor mais amarronzada, ele tem mais minerais, mas ele tem a sacarose, é açúcar, então ele vai ter o mesmo efeito do açúcar branco sobre o diabetes. É bom? Não é bom que use, aí substituir por um adoçante. Ainda falando sobre a questão do açúcar mascavo e do demerara que a gente comentou recentemente, a Silvia participou. Tati, gostaria de saber a diferença do açúcar demerara e do açúcar mascavo. Qual tem mais e menos calorias entre esses dois? Calorias, eles são iguais, tá, né? O que muda é o teor de minerais. Então, o mascavo, então numa escala de refino, vamos dizer assim, o açúcar branco ele é muito mais refinado, o intermediário seria o demerara e o menos refinado, aquele que passa por menos processos químicos, é o mascavo. Por isso que ele é mais amarronzado, mas ele tem um sabor muito característico. É mais forte, né? Então, tem pessoas que também não se adequam, né, ao uso do mascavo. Então, o que vai mudar é o teor de minerais desses açúcares, né? O mascavo ele é mais rico em minerais, mas o teor de dulçor, que a gente fala, o quanto eles adoçam, e as calorias são iguais. Então, entre o mascavo e o demerara, os dois são melhores que o açúcar branco, refinado, mas o mascavo ele tem um pouco mais de minerais que o demerara, porque ele sofreu menos refinamento. Isso. E o açúcar tradicional, aquele branquinho, ele é branquinho exatamente porque ele sofre por um processo
bem intenso de refinamento. De refinamento. Então, são tirados esses minerais, mas a questão da sacarose, ela continua a mesma. Perfeito. Acho que a maioria das dúvidas aqui foram esclarecidas, muito bom. Muitas perguntando do que legal que a gente falou sobre açúcar mascavo, demerara, então deu para dar aí uma boa orientação para os nossos telespectadores. E muita gente questionando, né? Como eu posso tirar o açúcar e inserir o adoçante? Qual o adoçante melhor? É sempre importante passar por um nutricionista, um especialista, porque tem as quantidades recomendadas, né, Dri? Mas o ideal é buscar o adoçante, mais natural. Entre os adoçantes naturais, o xilitol e o eritritol. E tem a estévia também. E a estévia. Né? Então, dos naturais, a estévia ela vai ter um custo menor e a gente tem o xilitol e o eritritol que tem propriedades a mais. Né? São adoçantes mais recentes aí, né? Não são tão conhecidos. Um pouquinho mais caro. Eles vão ter um custo um pouquinho maior, mas eles são excelentes opções. Para quem tem o diabetes tipo 1, que usa por muito tempo, o ideal seria um adoçante natural. Isso, o xilitol ou o eritritol seriam os mais recomendados. Para quem tem o diabetes tipo 1, que vai fazer um uso por muitos anos. É diferente de, às vezes, você já tem um idoso que vai começar o uso porque começou a ter uma intolerância à glicose, né? Ou, às vezes, uma mulher mais madura, na menopausa, que teve um ganho de peso e quer ter uma redução do peso e que, né, vai usar por menos tempo. Agora, às vezes, um jovem, um adolescente, né? Então, ele vai usar muito mais anos. Então, a gente sempre recomenda um adoçante mais natural. Perfeito. Aqui, só para a gente exemplificar, nós temos os adoçantes, o xilitol, inclusive, em sachê, né? A gente tem como o açúcar, estévia, sucralose. Aqui tem até a pipoca já com adoçante? Olha que curioso. Então, hoje, né, os produtos diet, né, isso tem aumentado muito o mercado de produtos diet. E aí, na compra de um produto dietético, a gente tem que sempre olhar na lista de ingredientes qual é o adoçante que tem lá. Porque vai ter o blend que a gente fala. Às vezes é difícil você ter um único adoçante naquele produto que eles fazem a mistura. Por exemplo, a sacarina, é muito comum a gente encontrar sacarina misturada com ciclamato, porque o ciclamato, ele mascara o sabor amargo da sacarina. Então, eles fazem essas misturinhas, né, de adoçantes para ter um sabor melhor. E aí, nos produtos industrializados, a gente sempre tem essas misturas. Shake, achocolatados... Hoje, docinhos, pudim, né? E outras sobremesas. A gente tem hoje uma gama muito grande, né, de produtos, né, para sobremesa, para lanches, né, que trazem essa opção para quem... É sempre pensando no diabético, né? A indústria, ela formula esses produtos para o diabético. Para o diabético, a gente acaba usando também para o controle de peso e outras situações. Lembrando que em todos os casos, a manutenção e orientação, né, de um nutricionista capacitado é sempre muito indicado, tá? Porque, como a gente já viu anteriormente, o adoçante é uma possibilidade e uma alternativa, a única alternativa para os diabéticos, mas deve ser consumido com moderação. Tem que tomar cuidado com o exagero, tá bom? Do adoçante. Obrigada, Adri. Obrigada, mais uma Tati. vez por todo o conhecimento compartilhado. Obrigada a vocês. Até breve. Até. Intervalo comercial rápido e daqui a pouquinho eu volto com artesanato. Tem passo a passo em crochê para vocês.